Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Fala pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Papo Cabeça. Hoje é quarta-feira, que maravilha, que alegria estar com vocês aqui ao vivo para a gente falar de mais um assunto importante, de grande relevância. Nós estamos essa semana aqui conversando sobre um assunto profundo, eu diria, né? Profundo que traz significância espiritual, mas profundo e de grande significância também para a nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Esta semana aqui nós estamos falando sobre fé em tempos difíceis. Fé em tempos difíceis. Os dias são maus, né? Os dias são maus. Jesus falou sobre isso, basta cada dia o seu mal, né? E tá complicado você até mesmo ligar a televisão, por exemplo, as coisas que você vê, a criminalidade aumentando a cada dia, né? Assalto, como eu falei ontem, eu usei aquela célebre frase do Dr. Augusto Cury, inclusive, a vida é um contrato de risco. A gente não sabe, né? Quem sai de casa cedo para trabalhar todo dia tem que sair com fé. Tem que sair com fé para chegar em paz no trabalho, né? Muitas pessoas, aquelas pessoas que não têm uma vida ligada a Deus, que não pensa muito em Deus, que não crê tanto em Deus, que não tem fé, que não tem uma vida espiritualizada, vamos dizer assim, esta pessoa muitas vezes sai de casa para trabalhar, não sabe se volta, não tem garantia nenhuma. Não que quem crê em Deus tá tudo garantido, né? Mas fica mais fácil, né? Eu diria assim, porque mesmo quem serve a Deus, quem crê em Deus, não tem garantia nenhuma de vida fácil, de vida tranquila, não vai passar por problema, não vai passar por dificuldade. Não é nada disso que eu estou dizendo. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre isso, lá em Mateus 16, né? Versículo 33, no mundo tereis aflições. Então, essa vida é uma vida de aflição. O que é aflição? É dificuldade. É luta, é batalha, é você batalhar pela sobrevivência, é você batalhar para conquistar as coisas, é você batalhar para conseguir chegar num lugar melhor, uma posição melhor na sua vida profissional, né? No que diz respeito a patrimônios, a bens, a conquistas, a realizações, tudo isso é batalha, né? É dificultoso, nada vem de mão beijada, nada vem com facilidade. Aliás, né? Eu até aconselho você a estranhar quando a coisa tá fácil demais, né? Quando alguma coisa é dada assim de mão beijada, né? Estranhe, porque não é normal. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios também, sobre isso, né? A respeito disso. O que vem fácil demais não dura, né? O que vem fácil demais você tem que tomar cuidado. Então a vida é difícil e para você viver essa vida você tem que ter muita fé. Você tem que ser uma pessoa de fé, você tem que ser uma pessoa espiritualizada. E nós estamos falando sobre isso, né? E nesse dia de hoje, o tema que eu quero comentar com vocês é por que Deus parece silencioso muitas vezes nos momentos difíceis, né? Nas horas mais difíceis, quando a gente mais precisa, parece que Deus está em silêncio, Deus não fala nada. Gente, nós estamos vivendo dias difíceis, não só no Brasil e no mundo, né? Na política você olha, né? Os políticos não se entendem, os partidos não se entendem, os governos não falam a mesma língua. E aí quando eu digo os governos aqui no Brasil também, né? Principalmente aqui no Brasil, mas olha para o mundo, gente. Olha os governos da Europa, né? Entrando em choque com o leste europeu, por exemplo. Né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma visão a respeito de como deve ser o acordo de paz entre a Ucrânia e Rússia. Já os governantes europeus têm uma outra visão, já o próprio líder ucraniano, né? O Zelensky, ele já tem, obviamente, uma outra visão do que é paz, do que é liberdade, do que é acordo. Então, as pessoas não falam a mesma. Estamos vivendo dias difíceis.
e para você viver esse dia, passar por esses dias difíceis, somente com muita paz, né? Eu já vivi momentos difíceis na minha vida, não que não viva hoje, né? Sempre vivi, né? Sempre vivi, e eu acho que é normal do ser humano, sempre a gente está passando por alguma turbulência na vida, tem muita coisa boa, tem muita conquista, tem muito momento de paz, de bênção, mas também tem muita turbulência. E já houve momentos na minha vida que você passa por situações e você questiona, meu Deus, o senhor não está me vendo aqui não? Meu Deus, o senhor não está me ouvindo? Fala alguma coisa comigo. Parece que Deus não te ouve, né? E eu não sei por que a gente pensa isso. A gente sabe que Deus está ouvindo, mas a sensação de quem está na turbulência, a sensação de quem está no sofrimento, a sensação de quem está na prova, como costuma se dizer, é de que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, que a gente está sozinho, largado nesse mundo aqui, à própria sorte, né? Você já passou por isso? Você já teve essa sensação, né, de orar, pedir, chorar, implorar? Parece que Deus, não está dando a mínima para você, né? Será que só eu que passei por isso? Alguém mais já passou por isso aí? Né? Comenta aqui se você já passou por isso, né? Comenta aqui se você já viveu uma situação dessa. O silêncio de Deus. Parece que nada acontece. Deus fica em silêncio, tá, gente? Isso é fato. Deus fica em silêncio. Não quer dizer que Ele não está te ouvindo, não quer dizer que Ele não está vendo. Ele vê tudo, Ele ouve tudo, mas nem sempre Ele fala com a gente. Tem até um período na Bíblia, né, quando termina o livro de Malaquias, lá no Velho Testamento, o próximo livro da Bíblia já é Mateus, no Novo Testamento, né? Tem a famosa página em branca entre esses dois livros, né? Teologicamente falando, esse período de Malaquias até Mateus, né, que abrange um período de 400 anos, né, não é o tema aqui, mas só para você entender, esse período de 400 anos de Malaquias até Mateus, teologicamente falando, é chamado de período intertestamentário, né? Intertestamentário, que é o período que divide o Velho Testamento do Novo Testamento. Esse período abrange 400 anos, mas é chamado também de o período de silêncio. Por que o período de silêncio? Porque esses 400 anos foram 400 anos sem Deus usar nenhum profeta para falar com o povo de Israel. Você sabia disso? Já leu isso? Já leu? Se não leu, vai dar uma pesquisada, lê os dicionários bíblicos, né? Pesquisa lá no chat GPT, no Google, né? Nem tudo está claramente na Bíblia, então você tem que pesquisar fora, né? Mas esse período intertestamentário de 400 anos é conhecido como período de silêncio. 400 anos o povo orando, 400 anos o povo clamando, 400 anos o povo passando dificuldade, guerras, lutas, perseguições, né? O período assírio está terminando aí. Assírio não sumiu agora a palavra. Começa agora a Média e a Pérsia, né? Ela está deixando de dominar e começa a dominar o período grego, né? Alexandre o Grande está conquistando lá, tal. Então o povo está sofrendo, o povo está passando tribulação, o povo judeu, e ele está clamando e Deus não fala. 400 anos sem ouvir a voz de Deus, meu Deus. Um dia sem ouvir Deus falar já é terrível. Imagine 400 anos. Então, há momentos que Deus se cala sim, né? Mas não quer dizer que Ele não está te vendo, não quer dizer que Ele não está te ouvindo. O silêncio de Deus, grave bem isso que eu estou te dizendo. O silêncio de Deus não significa desprezo. O que é desprezo? Desprezo é você ignorar alguém. Desprezo é você não dar a mínima para alguém. Desprezo é você ver uma situação e você dar com os ombros. Eu tô pouco me lixando se fulano tá passando por isso ou não tá, se fulano tá aqui ou não tá, se fulano tá te chamando, tá falando com você. Eu não me importo. Você não dar atenção. É desrespeito, né? É desrespeito. A pessoa tá ali falando com você, tá perto de você, você fala com ela e ela ignora. Gente, quem já não passou por isso? Quem já não foi ignorado nessa vida? Quem já não foi desprezado nessa vida?
né? José foi desprezado pelos seus irmãos, lembra disso? Né? Os irmãos, quando estava tudo alegre, conversando, brincando, José chegava, cada um ia para um canto, saía, né? Mudava de assunto. Gente, quem já não passou por isso na vida? Quem não passa por isso? Quem que não está passando por isso? Né? Chega numa rodinha no trabalho, as pessoas se afastam, né? Isso é desprezo, né? Só que Deus é diferente. O silêncio de Deus não significa que Ele está nos desprezando. Nós falamos na aula anterior que muitas vezes Deus está em silêncio, mas é porque Ele está nos preparando. Ele está fazendo a gente crescer, amadurecer, né? Aprender com algumas lições da vida. Então, não confunda o silêncio de Deus com o silêncio das pessoas, com o silêncio dos homens. Os homens são maus, os homens são ruins, os homens são cruéis, né? Então, é possível sim nós clamarmos, nós gritarmos, orarmos e não termos resposta, Deus ficar em silêncio, né? Isso acontece, tá? Esse silêncio de Deus é uma coisa profunda, é profundidade, é Deus tratando com o ser humano, né? É Deus tratando com o homem, é Deus tratando com você. É nesse silêncio que você reflete na vida, que você começa a pensar mais sobre os erros, sobre os acertos, o que fazer para melhorar na vida, né? O que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso corrigir na minha vida, né? Será que está tudo certo? Eu começo a refletir nas ações que eu tive no passado, né? Começo a refletir em algumas situações e corrigir, né? Aparar as minhas arestas, né? Vamos dizer assim. Então, Deus, muitas vezes ele fica em silêncio. Não significa que ele está te desprezando, né? Entenda o silêncio de Deus. Entenda, mesmo que ele não fale nada, ele está te vendo, ele está com você. Tenha fé. Tenha fé. Fé em tempos difíceis. É você acreditar nessa hora também. Nada está acontecendo, Deus não está falando nada, mas Ele está com você. Você não está sozinho, né? Deus fala de muitas formas, né? Mas nem sempre no nosso tempo. Deus fala. Aliás, o silêncio é uma forma de Deus falar. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, muitos anos, e vira e mexe, eu sempre repito, eu falo sobre ele no meu dia a dia, nos meus vídeos, nos meus conteúdos. Quando eu estou atuando com equipes, com pessoas, eu sempre uso como exemplo, o corpo fala, né? Então, existem vários tipos de comunicação. A comunicação ela se divide, entre outras características, em comunicação verbal e comunicação não verbal, né? Comunicação verbal é tudo que a gente... se fala do verbo, é falar. A não verbal tem várias expressões. O tipo de roupa que eu uso, eu estou me comunicando. O tipo de... a maneira como eu me sento, como eu olho, né? Como eu ando. Tudo isso é comunicação. E o meu silêncio também comunica alguma coisa. Às vezes a pessoa está em silêncio e pelo silêncio dela a gente vê que ela está chateada, a gente vê que ela está triste. Pelo silêncio dela a gente vê que ela está reflexiva, pensativa. Então, até o silêncio é uma forma de se comunicar. E quando Deus fica em silêncio, é uma maneira de ele trabalhar também. Ele está em silêncio, mas ele está trabalhando, ele está comunicando. Filho, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E você precisa entender. Você precisa estar conectado para entender o silêncio de Deus, né? Às vezes Deus silencia, mas com o propósito de nos amadurecer, fazer a gente crescer, nos alinhar ao propósito dele. O que é alinhar? Alinhar é você estar na mesma conexão, é você estar no mesmo pensamento. Ou como diz os crentes, né, os evangélicos, né, é você estar na mesma fiação de Deus, na mesma sintonia. Essa palavra acho que soa melhor. Você está na mesma sintonia. Então, às vezes, ele fica em silêncio com o objetivo de fazer você se alinhar, amadurecer, crescer, melhorar e se alinhar também aos pensamentos dele, né? Ele quer que você confie mais nele, confie mais no caráter dele, né? Acredite que ele está no controle de tudo. Muita gente confunde, eu falei sobre isso ontem, né? Muita gente confunde silêncio com ausência. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que ele está ausente. Ele está presente, está vendo tudo, está do seu lado, mas ele deixa as coisas acontecer.
É a maneira dele agir. Então, silêncio de Deus, o silêncio de Deus não é ausência de Deus, tá? E a Bíblia mostra que Deus trabalha intensamente mesmo quando não diz nada. Nós temos vários exemplos disso, né? Como eu falei, o silêncio também é uma linguagem espiritual, é uma forma de Deus estar falando mesmo em silêncio. Lá no Salmo 28, versículo 1, tem um texto bíblico muito interessante que diz assim, é Davi clamando, né? Davi falando, Davi orando. Davi foi um grande poeta, né, gente? Como eu gosto de Davi, gente. Eu sempre falo, Davi para mim ele é a expressão do ser humano. É um ser humano de verdade. Ele teve altos, teve baixo, errou, acertou, corrigiu, tropeçou, fez besteira, voltou atrás, né? E Deus fala depois lá, né? Encontrei o homem segundo o meu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí você fala, como que pode? Mas errou tanto. Deus não está buscando perfeição, não. Deus está buscando sinceridade, retidão. Errava, mas reconhecia, voltava atrás, se humilhava, pedia perdão, não ficava com o coração endurecido. Se você for analisar, inclusive, Saul errou menos que Davi, né? Saul errou menos que Davi. Sabia disso? Sabia disso? Verdade. Saul errou menos que Davi. Mas por que Saul foi rejeitado por Deus? Porque ele era arrogante. Ele errava e não reconhecia que errava. Gente, quantas pessoas você conhece que é assim no seu dia a dia? No seu trabalho, na sua família, na igreja, na sua vizinhança. Quantas pessoas você conhece que são assim no dia a dia? Erram, falham e não admite. Eu? Não errei não errei não. Né? Isso é um perigo. Esse era o diferencial de Davi. Ele errava, falhava, de montão, mas ele reconhecia, pisei na bola. Teve até um momento lá que o profeta Natan foi trazer uma profecia para ele forte, né? Ele tinha acabado de pecar com Betseba lá, e se achando gostosão e tal, e o profeta usou uma parábola para ganhar a atenção dele, e ele entrou na do profeta, até que o profeta falou, você é esse homem, você pecou, rapaz, tá em pecado. Quando ele entendeu, na hora ele já caiu chorando e falou, pequei, pisei na bola, pequei, me perdoa. Ele reconhecia, ele tinha essa facilidade de reconhecer que errou. Por isso que Deus o amava tanto e o abençoou tanto, né? E num dos seus clamores, das suas orações, ele escreveu assim, ó, no Salmo 28, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, Deus. Olha o que Davi está falando. Quando eu clamar a ti, por favor, não dá uma de surdo, não. Me ouve, não seja surdo para comigo. Não aconteça, Davi falando, né? Não aconteça que, calando-te tu a meu respeito, eu fique semelhante aos que descem a cova. Que profundo isso, olha o que ele está falando. Por favor, não dá uma de surdo não quando eu orar. Quando eu clamar, não seja surdo. Porque se o Senhor ficar surdo comigo, pode acontecer comigo o que acontece com as outras pessoas quando descem a cova. Gente, o que Davi está falando? As pessoas quando descem a cova é sinal do quê? Sinal que morreram. E quem morreu, acabou a esperança, certo? Né? Quando morre, acaba tudo. Então, não há esperança para quem já morreu. Perfeito? O que Davi está falando é isso. Eu não quero me sentir uma pessoa desesperançada, sem ter esperança, sem ter fé. Então, me ouve, por favor, me dá atenção. Muito profundo isso que está falando, né? O profeta Isaías, ele falou lá em Isaías 30, versículo 15, no seu livro, ele diz, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Então, mesmo em tempos de caos, em tempos de dificuldade, você pode ficar tranquilo e confiar em Deus. É nisso que reside a sua força, né? A fé em Deus. Acredite, confie. Mesmo no silêncio. Deus fica em silêncio sim, tá? Talvez você esteja vivendo esse momento. Talvez você esteja nessa situação. Mesmo nessa hora, Deus está do seu lado. Acredite, confie, né? Mesmo se ele não te responder, confie. Né? Você não pode confiar só na resposta, você tem que confiar em quem responde, né? É em Deus. A nossa confiança não está na resposta, mas está na presença de Deus. Nós cremos em Deus. Tem gente que se não tiver uma profecia, não, eu preciso de uma profecia. Não é isso que vai te fortalecer, não é isso que vai te levar à vitória, mas é a certeza de que Deus está com você. Você confia mais numa resposta,
Porque resposta tem de monte aí. Resposta é o que você mais vê. Tem gente falando, né? Em nome de Deus, algumas falam, né? E às vezes Deus está bem longe dessas pessoas. Muitas vezes elas estão falando, Deus me deu uma visão, Deus falou. Nem todo mundo que fala em nome de Deus realmente é Deus que está falando. Tá? Então, muito mais do que confiar na resposta, confie naquele que responde, que é Deus. Tá? E mesmo você estando nesse momento, nessa turbulência, e sentindo que está sozinho, que Deus não responde, não fala nada, acredite, confie. Talvez você esteja passando por isso. Né? Participa comigo aqui, compartilha comigo, né? Deixa eu saber em que área da sua vida você está esperando uma resposta de Deus e parece que Deus não responde. É na área profissional? É na área familiar? É na área espiritual? Sentimental? Na área sentimental, gente, eu recebo bastante mensagem falando sobre isso também. Pessoas pedindo oração, né, para a vida sentimental, para a vida familiar, né? Pessoas que se sentem esquecidas por Deus. Né? Comenta aqui, eu queria saber, você que está me vendo agora, em que área da sua vida você passa por isso? Você está clamando, está pedindo e parece que Deus não te responde, você está no silêncio. Isso acontece com você? Com certeza acontece, né? É uma realidade que acontece com todo mundo. Não deixa de participar, não deixa de comentar. E como eu sempre falo, né? Como eu sempre falo, não guarde só para você. Isso aqui é uma aula, gente. Isso aqui é uma aula, é um aprendizado. Não seja egoísta. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. Alguém que está precisando ouvir sobre isso. Tem muita gente, na sua família mesmo deve ter alguém, um parente, um primo, um irmão, uma cunhada, um cunhado, né? Um irmão da sua igreja, um colega do seu trabalho, da sua escola, né? Um amigo seu. Manda para ele. Ele está passando por um problema, achando que está sozinho, que Deus não está ouvindo. De repente ele está desesperado. Essa aula pode ajudar ele. Como eu sempre digo, você pode salvar uma vida. Então, compartilha esse vídeo. E não deixe de curtir aqui, porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e manda, expande para muito mais pessoas. Ok, gente? Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia iluminado, abençoado, próspero, produtivo. E amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui novamente às 6h57 da manhã em mais um Papo Cabeça. Um abraço, tchau, tchau. Faz um teste agora, de 5 segundos. Olha para sua mão. Você consegue ver algum valor nela? Não? Não é fraqueza. É porque quebraram você, vacilaram com você, te apunhalaram pelas costas. Tem um livro que mostra o contrário. Mesmo quebrado, você ainda tem tesouros aí dentro. Quer descobrir? Clica em Saiba Mais. Não é autoajuda fofa, é sobrevivência.